quinta-feira, tia Isa e tia Carol veio falar mais um pouquinho para vocês sobre nossa aula de ciências. E aí, nós iniciamos, né, na segunda-feira, na terça-feira, a nossa aula sobre o reino vegetal, né? Por que nós escolhemos? Não foi porque nós escolhemos, mas a data caiu realmente no dia da árvore e também no início da primavera, que é dia 22 de setembro, tá certo? Essa data já passou, dia 22, hoje é 24 e 25. E aí nós vamos dar continuidade a esse tema, reino dos vegetais. Agora nós vamos para a página 92, certo? Onde tem as partes da planta. Vocês já viram no início da nossa aula, né? Nós falamos sobre as plantas, como elas nascem e do que elas precisam para sobreviver, não é? Por que sobreviver? Porque as plantas, assim como nós, seres humanos, seres vivos, a planta tem vida. Por que ela tem vida? Porque ela nasce, ela cresce, se reproduz e morre. E aí ela precisa de alguns cuidados para que ela possa sobreviver, né? E quais são esses cuidados? Ela precisa de água, de sol, né? Da luz do sol. Isso. Ela precisa de um ambiente que ela se sinta, como é que eu posso dizer? Que ela possa respirar, né? Isso, precisa de ar, né? Então não pode ser num ambiente fechado, tem que ser ambiente aberto. Que ela receba a luz do sol nesse ambiente, né? E ela precisa da terra também, tá certo? Sendo que nós não vamos explicar as plantas aquáticas, as plantas terrestres. Não, nós vamos explicar somente a função delas, tá certo? E aí do que elas precisam, vocês já viram, né? Sabemos também que as plantas, elas podem se desenvolver a partir da semente, né? Na nossa aula nós fizemos uma germinação de uma semente. Utilizamos a semente do girassol, colocamos ela para germinar e aí ela começou a se desenvolver e nós plantamos ela na terrinha, não é? Vocês participaram dessa aula, não foi isso? A tia até colocou as fotos lá para vocês relembrarem esse momento. Teve alunos que levaram para casa, plantaram e o girassol deu o seu fruto, deu a flor, né? E mandaram foto para mim e tudo sobre sobre sua plantinha. E aí vocês já aprenderam sobre isso, agora nós vamos falar sobre as partes das plantas, tá certo? Então as plantas, elas têm as suas partes e cada parte é responsável por um processo para que ela consiga sobreviver, tá certo? E aí nós vamos ver na página 91. A maioria das plantas, elas possuem 5 partes. E aí nós vamos demonstrar um pouquinho a vocês com o que a gente tem aqui, né? Nós não temos uma árvore grande, mas nós temos plantas. Então, eu vou mostrar algumas partes e vocês vão saber a partir delas, certo? Então, as cinco partes da planta. A raiz, né? Então, essa plantinha que ela está aqui na terra, ela por baixo da terra tem a sua raiz. E a raiz, ela serve para sustentar a planta, né? E também para retirar da terrinha que tem aqui dentro os nutrientes para que ela possa se desenvolver, tá certo? Ela retira a água e os sais minerais, né? Isso, a água e os sais minerais. A raiz, certo? Ela está aqui dentro. Para produzir seu alimento. Isso, porque a planta, ela mesma produz o seu próprio alimento. Sabiam disso? Então, essas partes é muito importante. E aí, depois da raiz, vem o tronco ou o caule. Aqui na nossa plantinha, vocês podem observar
que nós temos o caule dessa planta. Essa hastezinha aqui, ó, a raiz está sustentada aqui na terra e esse caule aqui, nós chamamos de caule, né? Ele tá para sustentar as folhas. Pode ser chamado também de tronco quando é árvore. Certo? E aí, depois disso, depois do tronco, nós temos o quê? As folhas, né? As folhas, elas recebem o calor do sol e elas também fazem com que a planta se desenvolvam. Além de se transformar em sombra para nós, não é isso? E ela é responsável pela respiração da planta, não é isso? Isso. Depois das folhas, nós temos o fruto e a flor. Essas plantinhas que a tia tem aqui, ela não dá fruto e ela não dá flor, tá certo? São árvores que dão frutos. Mangueira, que mais, tia Carol? Abacateiro, laranjeira, certo? As de frutos, né? As de frutos. Sim. E as de flores podem ser as plantas que nós temos em casa, que elas podem botar flores, como o girassol. E as de frutos, como eu já falei, certo? Depois da flor vem o fruto, certo? E aí, nós temos aqui bem direitinho explicando, vocês vão fazer essa leitura da página 93, explicando as funções, todas né? as funções de cada um. A raiz, ela sustenta a planta na terra, como a tia já falou. O caule sustenta os galhos. As folhas são responsáveis pela respiração. As flores são responsáveis pela reprodução, certo? E os frutos guardam dentro deles as sementes. Sendo que algumas flores, como o girassol, também guardam no meio dela as sementes, certo? E aí vocês vão para a página 94, fazer as atividades, a página 94, 95 e 96 do livro de ciências. Se vocês observaram, nós estamos com a nossa sala de aula, né? Preparada para a primavera, porque nós estamos na estação das flores, certo? E aí, nós vamos passar uma atividade amanhã sobre a primavera, uma atividade de artes para que vocês façam em casa, tá certo? E aí, nós vamos